peço a você que abra a palavra do Senhor, lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Uma palavra extraordinária do coração de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Você vai entender que tem tudo a ver com o que Deus usou o pastor nesta manhã para mover esse sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que você que abriu seu coração nessa última oração que o pastor fez, você sentiu a presença de Deus, porque Ele está neste lugar. Disse: eu não tenho dúvidas. Amém? E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, com o tema: ainda há esperança. Amém? Ainda há esperança para as nossas vidas, ainda há esperança para o nosso casamento, ainda há esperança para os nossos filhos, que muitas vezes você possa ter como perdido. O Senhor diz nesta manhã: ainda há esperança. Amém? E eu convido a você, se você já abriu a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo Lucas, o capítulo é o 7, o versículo é o 11 ao 17. Amém? Grande milagre que Jesus operou. Diz assim a palavra do Senhor. O título é: o filho da viúva de Naim é ressuscitado. Amém? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Olhe para a pessoa do lado e diga: não chores. Diga assim: a ordem de Deus hoje é: não chores. Amém? E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam o pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. O Senhor visitou o seu povo. O Senhor te visitou nessa manhã, igreja. O Senhor visitou o seu povo. Que povo é esse? Somos nós. O Senhor nos visitou nesta manhã. O dono da casa está neste lugar, queridos. E eu queria começar, amados, nessa introdução, dizendo que havia ali duas multidões. Um contraste de ânimo ali acompanhava aquela cena no Evangelho de Lucas. Uma multidão de um lado que vinha com um cortejo fúnebre, aonde uma mãe ia enterrar o seu único filho e ela ainda era viúva. Nesse lado havia desespero, nesse lado havia dor, nesse lado havia pranto, havia choro. Mas do outro lado, quando a multidão se encontrou, havia outra multidão. Era Jesus na nova multidão, que trazia vida. Ele estava vindo de um grande milagre que ele operou na vida do servo do centurião. Tinha vindo de Cafarnaum e foi até essa cidade, com certeza por causa desta mulher. Queridos, e aquela multidão que estava com Jesus trazia paz, trazia consolo, trazia vida aonde estava morto. E quando Jesus se aproximou daquele povo e daquela mulher,
a Bíblia diz que ele se moveu de uma íntima compaixão. O seu íntimo se comoveu com a dor daquela mulher. E nessa manhã, queridos, o lado da multidão que nós temos que estar é da multidão que Jesus estava. É o lado da vida, é o lado da esperança, é o lado do sopro de vida sobre nós, queridos, e não do sopro de morte. Porque o Senhor quer ressuscitar nessa manhã, queridos, muitas coisas que em nós está morto. Ele quer soprar o sopro dele sobre as nossas vidas. Amém? É o sopro de Deus. E Jesus, quando se encontrou com aquela mulher, o cenário muda. O quadro muda. As coisas começam a mudar, queridos. De imediato, Jesus transforma o choro daquela mulher, a dor daquela mulher, em alegria, em contentamento. Aquilo que estava morto, o filho dela, pela segunda vez sendo acometida por essa dor. Mas Jesus deu vida àquele jovem. E a restauração daquela mulher, Ele fez naquele momento. E não é diferente conosco hoje, meu querido e minha querida. Deus quer restaurar em nós aquilo que está morto. Aquilo que está, queridos, muitas vezes perdido. Ele quer que você nessa manhã encontre. Aquilo que está prestes a ser enterrado, Ele quer nessa manhã que nunca nem vai ser enterrado. Porque aquele jovem não foi enterrado, porque Jesus chegou antes. Ele chega antes em qualquer situação das nossas vidas, seja ela qual for, Ele chega na frente, porque Ele é o Deus de Jacó. Como Ele diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Ele é Deus sobre todas as coisas. E não foi diferente nesse cortejo fúnebre que acontecia ali. Uma mulher sofrida, marcada pela dor. E eu não sei que tipo de dor você tem vivido. Eu não sei se há marcas na sua vida que trazem a você um sofrimento. Mas eu sei que aquela mulher tinha sofrimento, aquela mulher tinha dor. Mas Jesus livrou ela de todas as suas dores. E não é diferente conosco. Qual a sua dor? O Senhor pergunta nessa manhã: qual a sua dor? Aonde dói? Fale ao Senhor para Ele restaurar. Fale ao Senhor onde está morto, para Ele fazer reviver. Fale ao Senhor. Aquilo que está morto, Deus quer trazer vida. Uma dor na alma daquela mulher, entristecida, abatida, as suas expectativas todas ali, antes de se encontrar com Jesus, indo por água abaixo. Mas o diagnóstico Deus pode mudar na sua saúde. Deus muda o cenário no seu casamento. Deus muda o cenário do seu filho. Deus muda o cenário da sua parentela por causa da sua oração. Deus muda o quadro, não adianta, Deus muda o quadro. Saia daqui nessa manhã consciente que o cenário Ele pode mudar de repente, porque Ele é Deus. Para nós pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele pode mudar em um piscar de olhos. A sua vida pode mudar, a sua família pode ser transformada, a doença pode ser curada, a restauração de vida pode acontecer, você pode ser liberto, sua família pode ser liberta, porque Ele é Deus. Amém? E essa mulher estava ali com suas perspectivas mortas, porque era a única fonte de renda que ela ia ter agora era o filho, porque já não tinha mais marido. E na tradição judaica, a mulher, queridos, ela tinha que ter um marido, tinha que ter um filho, porque ela não poderia trabalhar como nos dias de hoje. Então ela precisava de um sustento. Então imagine você como estava o coração dessa mulher, desamparado, triste, abatido, por estar vendo as suas expectativas, as suas esperanças, indo, queridos, para um túmulo. E às vezes, muitas vezes somos nós, vendo as nossas esperanças indo para o túmulo, depositando a nossa confiança no homem.
Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas podem me dizer, está assim, está assado, mas eu prefiro acreditar no que a palavra do Senhor diz, no que o semeador de vida diz, porque Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, e a Bíblia diz que Ele não muda, nele não há sombra e nem há variação. Ele é Deus e vai continuar sendo Deus, quer queira o homem, quer queira a ciência. Deus é Deus e Ele sempre vai sobressair em todas as coisas. Amém? Uma solução para aquela mulher que Deus trouxe. Diga, uma solução Deus pode trazer para mim nessa manhã. E a solução que Jesus trouxe foi a ressurreição do Filho. As esperanças foram ressuscitadas. A dor Ele transformou em alegria. A tristeza daquela mulher, Ele mudou a sorte dela. E assim Ele pode fazer nas nossas vidas. E eu estou lhe dizendo, amados, em nome de Jesus, de coração, Deus quer mudar o cenário da sua vida. Deus quer mudar o quadro. Deus quer mudar. Ele quer nessa manhã que o sopro de vida dele venha sobre aquilo que está morto na sua vida. E a solução para aquela mulher veio, que foi a ressurreição do Filho. E a solução vem para as nossas vidas. A solução vem para a sua saúde, a solução vem para as suas finanças, a solução vem para a sua vida emocional. Em todas as áreas da sua vida a solução vem, porque Ele é Deus e Ele que prometeu. Amém? A solução vem. Uma restituição. Vimos uma mulher, vimos uma dor, vimos uma solução, e agora uma restituição daquilo que foi perdido. O que você perdeu? Está procurando? Deus vai restituir. Não aquilo que você perdeu. Vamos abrir uma aspa. Não aquilo que você perdeu por irresponsabilidade, não. É aquilo que você perdeu por consequência da vida e não sua. Porque há problemas que muitas vezes não somos nós que provocamos. Há problemas que vêm para as nossas vidas sem você ter causado nenhuma situação e vêm até você. Mas Deus é o Deus de restituição. Ainda há esperança para um mundo perdido, para um mundo atribulado. E você, meu irmão, que vive com a mente atribulada, hoje o inimigo ele contra-ataca as nossas mentes. Por quê? Porque se a sua mente estiver perturbada, queridos, você não consegue nada, resolver nada. Amém? É o centro, é a sua mente. Então hoje o diabo contra-ataca as mentes. Por que essa síndrome do PA, do pensamento acelerado? Por quê, queridos? Porque nós não conseguimos coordenar os nossos pensamentos. E o inimigo começa a trabalhar ali na sua mente. E pensamentos que estão ali, e você vai e começa a executar. Amém? Para destruição, sofismas malignas. Sementes que o diabo lança na nossa mente. Mas nessa manhã, o Senhor vai mudar até a sua forma de pensar. Toque na sua mente agora. Tudo que nós fazemos, queridos, não é por vista não, viu? É por fé, porque se for por vista a gente não vai fazer nada, como o pastor sempre fala aqui. Se ele fosse construir esse templo aqui pelo que ele via, ele não ia construir nada, ainda estava debaixo da tenda. Amém? Então tudo que nós temos que fazer é por fé. Toque na sua mente agora. Toque na sua mente agora. Mentes perturbadas. Deus, em nome de Jesus, sabemos que a Tua presença é real neste lugar. Já sentimos, Senhor, a Tua presença. E nós Te pedimos nesta hora, que todas as cadeias na nossa mente caiam agora. Toda sofisma maligna cai agora. Em nome de Jesus. Se há alguma cadeia infernal perturbando a nossa mente, caia por terra agora. Despedaça, Senhor, os grilhões que prendem a nossa mente. Torna a nossa mente livre, livre, Senhor.
para que a tua palavra habite nela, para que a tua palavra esteja dentro, Senhor, da nossa mente, em nome de Jesus, e que os pensamentos malignos, eles não se apoderem da sua mente, pensamentos que não vai dar certo, pensamentos que você não tem sorte, pensando isso, pensamento que você é uma pessoa que nada dá certo, tudo dá errado, tudo dá certo para todo mundo, mas para você tudo dá errado. Deus está tirando esse pensamento da sua mente hoje. Amém? Deus está tirando esse pensamento da sua mente. Isso não é um pensamento que foi Deus que colocou. Isso aí é o diabo que colocou na sua mente esse pensamento. E Deus está tirando nessa hora esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de rejeição agora. Em nome de Jesus, caia por terra da sua vida agora. Em nome de Jesus. É uma cadeia na mente. E Deus está quebrando nessa manhã uma cadeia na mente. Em nome de Jesus, meu Deus, está quebrada agora essa cadeia. Em nome de Jesus. Há feridas que Deus não faz. Não há feridas que Deus não faça cicatrizar. Amém? Diga, não há feridas que Deus não possa cicatrizar. Se há alguma ferida na nossa vida, é porque o bálsamo de Deus ainda não chegou. Porque quando chega, é sarado. Amém? Porque Ele sara, Ele não deixa ninguém doente. Qual milagre você espera que Cristo realize na sua vida hoje? Qual hoje é o mais urgente que você quer que Deus realize? Porque o daquela mulher foi a ressurreição do filho dela. E o seu? Qual o milagre que você espera de Deus nessa manhã? Qual o milagre? Fale no seu coração com Deus. Qual é o milagre? Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ela estava exposta à solidão e à miséria, mas o mestre se comoveu dela. E da mesma forma que o mestre se comoveu dela, Ele se comove de mim e de você. Um dia marcado para a tristeza, Deus mudou o quadro. Deus mudou a história daquela mulher. Em um dia que ela não tinha possibilidade alguma de sorrir, Deus a fez sorrir. Possa ser um dia que você não tenha possibilidade nenhuma de sorrir, de você achar que tudo está perdido, mas o Senhor vai te dar possibilidade para você abrir um sorriso. Amém? Porque Ele vai mudar o quadro, vai mudar o cenário. Deus nos conhece e se importa conosco. Amém? É isso nessa manhã. Deus nos conhece e se importa comigo e com você em particularidade. Amém? É um Deus particular. E qual o propósito de Deus com essa palavra? Com esse milagre que Ele realizou na vida dessa mulher, e outros milagres Ele pode realizar na nossa vida. Deus quer ressuscitar em nós aquilo que está morto. Ele quer ressuscitar aquilo que está morto. É o ministério que está morto, Deus vai ressuscitar. É o amor pelo cônjuge que está morto, Deus vai restaurar. Amém? É a crença que Deus vai mudar o quadro, a fé verdadeira, a fé genuína, Deus vai restaurar. Porque Ele é o Deus de restauração, Ele é o Deus de restituição, Ele é o Deus que cura as feridas, Ele é o Deus que derrama o bálsamo aonde dói. Só Ele vai aonde dói, só Ele conhece a sua dor, só Ele. Planos para serem enterrados, projetos inacabados, sonhos enterrados, tudo aquilo que você sonhou, você indo vendo por água abaixo, tudo aquilo que você construiu, e você vendo as pessoas destruindo, ou até o diabo destruindo, porque o maior adversário do homem não é o homem, é o diabo, é Satanás que é o maior adversário. Amém? Então nosso adversário não é o homem, é Satanás. E muitas vezes o diabo começa a se andar na vida da pessoa, porque a pessoa fica atribuindo as coisas de Satanás ao homem. Ah, é o homem, é ele que é assim, é o diabo. A Bíblia diz que a nossa luta não é carnal, ela é espiritual, contra a força do mal espalhada nos ares, contra as potestades espirituais. Então o homem não é o nosso adversário, é Satanás.
Ainda há esperança. Abra aí, por favor, lá em Jó. Jó 14, 7. Abra em nome de Jesus. Jó 14, 7. Diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ainda há esperança, igreja. A árvore pode até ter sido cortada, mas a raiz está na profundeza, queridos, e ainda pode brotar algo maravilhoso da árvore que foi cortada. Ainda há esperança, porque o único que arranca pelas raízes é Deus. O diabo não tem esse poder de arrancar pelas raízes, só Deus tem, e ele ainda não arrancou as suas raízes. Amém? Ele ainda não fez isso. Pode estar cortado, situação difícil, pode ser o que for, ainda pode vir o renovo de Deus, pode brotar aquela flor verde, ainda pode brotar nas nossas vidas, queridos. Então nem tudo está perdido. Nada é perdido quando o Senhor entra na situação. Nada é perdido quando Deus entra na causa. Nada é perdido. Amém, queridos? Nada é perdido. Ainda tem vida aí. Ainda tem jeito, meu amado. Ainda tem jeito para os nossos esposos. Ainda tem jeito para os filhos. Ainda tem jeito para a parentela. Ainda tem jeito. Não podemos deixar que os nossos sonhos de ver nossa família convertida morra pelas circunstâncias da vida. Ainda há esperança. Ainda pode acontecer. Em um de repente de Deus, o cenário pode mudar. Amém? De repente, como foi na vida daquela mulher, Deus pode mudar tudo, porque ainda é e continuará sendo, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus nas nossas vidas, não é de Satanás, é de Deus. A última palavra na vida da nossa família é de Deus, não é do homem. Dia 3 de novembro, eu passei por uma situação com meu filho, ele estava brincando ali na rua. E o guidão, Rafaela soltou o guidão da bicicleta, ele estava atrás, ela não viu, ela soltou o guidão e o dedo dele cortou o dedo, o quarto dedo do pé. E aí quando a gente estava, eu e minha esposa estava correndo ali, o sobrinho dele foi atrás da gente e disse, rapaz, tem que ir lá ligeiro, entrou, pega os documentos, porque parece que vai ter que levar um ponto. E aí a gente desceu, aí Alberto, não, vamos lá ver primeiro como é a situação. Quando a gente chegou lá, ele já estava na casa da minha cunhada, com o dedo solto, mas eu não tive a dimensão porque estava cheio de sangue, e eu não peguei para ver. E quando eu cheguei, fui rapidinho, troquei de roupa, pegou o carro, pegamos o documento dele. Quando chegamos lá, queridos, o médico lavou e botou e disse, mãe, está solto, vai ter que amputar. Eu não tive noção porque estava cheio de sangue, mas o médico lavou, soltou o dedo solto, só estava seguro por uma pele. E eu disse, o que, doutor? Aí ele, eu perdi o meu dedinho? E eu olhei assim, eu disse, doutor, só um momentinho que eu não estou processando, eu vou chamar minha esposa aqui para o senhor falar com ele. E eu saí, queridos, eu saí, baixei minha cabeça lá na recepção, falei com Deus, eu disse, Senhor, eu sei, o meu íntimo sabe, essa certeza eu trago dentro do meu coração, que a última palavra na minha vida, na vida dos meus filhos, é do Senhor. A última palavra na minha vida, na sua vida, é de Deus, não é do homem. E depois eu me recompus e voltei.
E só saí de lá, entrei na quarta-feira às 6 horas, só saí de lá no outro dia às 3 horas, porque ele teve que ir de imediato para o centro cirúrgico. E o médico disse, mãe, vai ter que amputar. E disse, doutor, vá certo, vá, bora. E aí ele foi para o centro cirúrgico, entrou e tudo direitinho. Depois, quando foi no outro dia, o médico, eu venho amanhã ver se vai precisar realmente amputar e tudo. Mas quando ele chegou, e quando ele saiu do centro cirúrgico, eu disse, e aí, Heitor, doeu? Ele, não, minha mãe. Eu disse, está sentindo agora? Nada. E eu, Jesus... E quando chegou o médico no outro dia, olhou o dedo dele e disse, ai mãe, não vai precisar cortar. O sangue voltou a correr. Mãe, não vai precisar cortar. O sangue voltou a correr aonde não tinha ainda circulado. E eu disse, doutor, graças a Deus, Deus usou o senhor. E ele disse, Deus sempre me usa na cirurgia, então glória a Deus por isso. Eu disse, Deus usou o senhor, eu estava orando para Deus usar as mãos do senhor. Ele disse, Deus sempre me usa. Eu disse, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero trazer, queridos, ao seu coração com isso, que a adversidade pode vir, a dor pode bater na nossa porta, a luta pode chegar, mas nós temos um Deus que é por nós, nós temos um Deus que está conosco. E a gente não precisa se desesperar. Por quê? Porque a última palavra vai ser de Deus. E a palavra de ordem do Senhor é para a gente avançar. É que dias melhores virão. É que nós somos mais do que vencedores. É que nós iremos vencer. É que nós iremos atravessar o mar vermelho. Vamos cantar do outro lado o hino da vitória. É essa a palavra de Deus para a nossa vida. Não é palavra de fracasso. Se ele tivesse perdido, eu ia glorificar o nome do Senhor pela mesma forma. Mas Deus não quis assim. Porque na adversidade, nós também temos que adorar o Senhor. Na hora da dor, na hora da luta, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Não é só nos momentos de bonança que você está bem, que sua casa está em paz, que você tem as coisas, sua despensa cheia, não. Em todos os momentos você tem que glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Porque é muito fácil a gente glorificar a Deus quando tudo vai bem. Difícil é você glorificar a Deus quando você vê tudo indo por água abaixo. E aí você começa a se desesperar, a achar que Deus não está com você, a achar que nada vai dar certo, que tudo vai por água abaixo. Ah, cadê Deus? Cadê Deus? Questionando Deus. Romanos 9:20 diz, quem é tu, ó homem, para replicar, para questionar o oleiro? O barro não questiona o oleiro. Amém, queridos? Então nós temos que entender que Deus é Deus sobre todas as coisas, em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer situação da nossa vida, da sua vida, Deus vai continuar sendo Deus, quer seja ela difícil, quer seja ela boa, quer seja ela triste, quer seja ela alegre, Deus nunca vai deixar de ser Deus na nossa vida, queridos, porque Ele é Deus. Deus não erra, Deus não falha, Deus sabe o que faz, Deus sabe trabalhar. Ele tem estratégias que o homem não tem. Ele tem estratégia que a gente não sabe. Ele dá estratégia a você que você nunca imaginaria que se você fizesse aquilo ali, as coisas iam caminhar. É Deus lhe dando estratégia. É Deus te dando direção. Não é sua sabedoria humana. Não é sua inteligência humana. É Deus no negócio. É Deus no negócio. Amém, queridos? Não é porque nós sabemos, não é porque nós estudamos, não é porque você estudou, você fez curso, não, é porque Deus está lhe dando direção. Amém, queridos? É Deus na sua vida, é Deus na nossa vida. A última palavra sempre vai ser dele. Desacelere, tire a ansiedade do seu coração. Não queira viver o amanhã como se fosse hoje. Tire a ansiedade, porque quando Deus soprar, Ele vai também trazer uma calmaria à sua vida, vai trazer uma paz, uma tranquilidade, queridos. Para que a ansiedade está correndo tanto para quê? A Bíblia diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia tem o seu mal. Você pode acrescentar um côvado da sua estatura? Quem pode aqui crescer, amém? Se não for no salto, sim? Quem pode crescer se não for subir num banco? Quem pode crescer se não subir num salto? Nada nós podemos fazer se não for Deus na nossa vida. Amém, igreja? Que Deus ministre essa palavra no seu coração. Que você saia daqui nessa manhã restaurado. Lá em Ezequiel 37, nós vimos ali o sopro de vida de Deus naquele vale de ossos secos, onde não tinha mais possibilidade de vida.
aonde não se tinha carne, não se tinha nervo, não se tinha nada, e o Senhor falou ao profeta que era para ele profetizar. Então às vezes a palavra liberada na nossa casa tem que ser nossa, a profecia tem que ser da sua vida, tem que ser sua, na sua casa, na sua família. Deus quer usar você. E o profeta disse: Senhor, só tu sabes. E Deus falou: profetiza, porque tem coisas que Deus não vai fazer por você, tem coisa que Deus não vai fazer por mim. O milagre da viúva de Naim, só Deus poderia operar, só Deus poderia trazer vida àquela mulher. Mas tem coisas que Deus vai usar você, vai lhe dar direção, sabedoria e entendimento para você executar. Não é Ele, queridos. Amém? Vai lhe dar possibilidades, vai lhe dar sabedoria, que a Bíblia diz que se você não tem, peça a Deus que Ele dá liberalmente a quem pedir. Tiago 1,5. Peça ao Senhor sabedoria nas situações adversas, peça ao Senhor sabedoria para lidar com os problemas. Até dentro da nossa casa nós temos que ter sabedoria para lidar com os nossos filhos, porque são tantas coisas que estão vindo, queridos, nessa nova geração, tantas coisas difíceis que a gente fica atordoado dentro de casa sem saber como agir. Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com o meu filho, me dá sabedoria para eu lidar com meu esposo, me dá sabedoria para eu lidar no meu trabalho, me dá sabedoria para eu lidar com quem estou liderando. Peça ao Senhor sabedoria, queridos, para você não ter um trabalho perdido, para você não ter sacrifício de tolo. Tem que pedir a Deus sabedoria, direção, discernimento do que está fazendo. Não é fazer as coisas aleatório, não, isso não, queridos. A Bíblia diz qual é o homem que vai construir uma casa e ele não senta na mesa para ver o que é que ele vai gastar. Então como é que nós queremos desenvolver as coisas sem planejar com Deus? Senta na mesa, bota Deus na mesa com você e diz: Senhor, fica aqui comigo, desenvolve esse projeto comigo. Senhor, faça comigo. Senhor, me dê direção. Senhor, eu quero entender como é que eu vou fazer. Como é que eu vou sair para sair dessa crise financeira? Como é que eu vou fazer para sair dessa crise emocional? Senhor, eu tenho que perdoar? Eu vou perdoar. Senhor, eu tenho que deixar o orgulho? Eu tenho que deixar. E Deus vai lhe dar sabedoria e discernimento, porque Ele dá. Ele dá sabedoria. Ele dá discernimento de espírito. Amém, igreja? Então que essa mulher, que esse milagre de hoje aconteça também na nossa vida. Que o sopro de vida venha sobre nós, como já veio nessa manhã. Venha de uma forma poderosa sobre as nossas vidas, como já senti a presença do Senhor nesse lugar. O dono da casa já está aqui, isso aí eu não tenho dúvida, nem você. Amém, igreja? Mas desacelere os seus pensamentos, desacelere as suas emoções, desacelere os seus desejos, os seus questionamentos para com Deus. Chega de tanto questionamento com Deus. Deus por que isso? Deus por que aquilo? Deus por que isso? Que tanto questionamento com Deus é esse, irmãos? Deixa Deus trabalhar. Fica quieto. Porque até uma pessoa, se o pastor estivesse ali mexendo ali, uma pessoa toda hora nele, ele não ia conseguir desenvolver o trabalho dele certo. O David está aqui tocando aqui no teclado, se toda um chega e faz fulano isso, fulano aquilo, ele não vai conseguir desenvolver nada. Amém? Então às vezes Deus está trabalhando em nosso favor em silêncio e a gente não entende. A gente quer que Deus fale alguma coisa, a gente quer que Deus use um vaso. Deus usa a palavra e Ele usa vasos também. Mas às vezes a gente quer que Deus use para controlar nossa ansiedade. Às vezes a gente quer que Deus use alguém para acalmar o nosso coração aflito, entristecido, porque Deus não respondeu algo que Ele nem quer. Abra os seus olhos nessa manhã, igreja. Desacelere as suas expectativas em relação àquilo que Deus não te prometeu. Ele só vai dar aquilo que Ele prometeu. O que Ele não prometeu, Ele não vai dar. Desacelere o seu coração. Não queira viver aquilo que Deus não planejou para você, nem para a sua casa, nem para a sua família, nem para o seu casamento. Viva o que Deus planejou. Os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados na vida de ninguém. Não podem. Os do Senhor, os dos homens são, os nossos são frustrados, mas os de Deus não são frustrados. E esse milagre, eu aprendi muito com esse milagre, queridos, que Jesus realizou. Que Ele se importa conosco, amém? Que Ele sente a nossa dor, que Ele está conosco nos momentos mais difíceis, que você acha que está só. Ele está com você quando você dobra o seu joelho para orar. Ele está com você quando você caminha falando com Deus, pensando em Deus, conversando com Deus,
pedindo uma direção para resolver aquela situação. Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu vou agir? Senhor, o que é que eu faço? Ah, tá doido, tudo perguntando a Deus. Tem que perguntar porque Deus não erra. Amém? Tem que perguntar porque Deus não erra, certo? Porque a gente perguntando a Deus, a gente está entendendo que a gente não sabe das coisas. Tem que perguntar. E isso, Senhor, além de Deus não errar, ó que maravilha, além de Deus não errar, ó, em relacionamentos, né? A gente diz, Deus, coloca uma pessoa na minha vida. Ah, Jesus, eu quero tanto uma varoa. Oh, Senhor, eu quero tanto varão. Eu quero um homem de Deus na minha vida. E aí Deus coloca uma pessoa que não é uma aparência que você quer. Aí você vai dizer que não é de Deus. Não, esse não é de Deus. Esse não é de Deus. Senhor, não foi esse que eu pedi. Por quê? Porque a gente coloca muitas expectativas naquilo que somente a gente quer. Mas a gente tem que colocar expectativa naquilo que é da vontade de Deus. Amém? Naquilo que é da vontade do Senhor. Mesmo que não sirva, que você ache que não vai ser bom, mas Deus falou que é bom, é bom. Deus falou que é de qualidade, é de qualidade. Qual é a tática para a gente conhecer quando o cara é um bom rapaz? É se ele for um bom filho. Uma mulher, é se ela for uma boa filha. Vai ver com quem você quer namorar. Se é um bom filho, se é uma boa filha dentro de casa, queridos. Porque o que a jovem faz na casa, vai fazer na casa com o marido. Amém? Então, quando você estiver pedindo algo ao Senhor, peça do jeitinho que você quer, mas diga assim: contudo, faça segundo a sua vontade. Pode pedir do seu jeito, mas contudo, Senhor, faça-se segundo a sua vontade. Vai pedir do jeito que quer, mas Deus vai dar do jeito que Ele quer, porque Ele sabe o que é o melhor. Amém? Pode pedir, mas Ele vai dar o que é melhor. Amém, queridos? Então que você, nessa manhã, não se esqueça de que tudo que Deus fez na vida daquela mulher, Ele pode fazer na nossa. Tudo que Deus fez, restaurou o emocional, devolveu o filho, devolveu a dignidade, a esperança daquela mulher, Ele pode fazer comigo e com você. E que nessa manhã, queridos, vamos ter a Santa Ceia, que você pare e faça uma reflexão daquilo que precisa ainda de uma esperança verdadeira na sua vida, porque ainda há esperança. Deus ainda faz milagres, Deus ainda opera, Deus ainda trabalha, como diz lá em Isaías 64:4, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Confie no Senhor, que Ele vai trabalhar em seu favor. Confie no seu Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura Ele prometeu, Ele há de fazer. Ele diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te levo, eu te passarás pelo fogo e não te queimarás, porque Ele está contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A companhia de Deus é essencial para a vida do homem. A companhia do Senhor é essencial para a sua vida, igreja. Não queira andar sozinho. Não queira seguir os seus próprios conselhos, seus próprios caminhos. Queira seguir os caminhos de Deus, os conselhos de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou para a sua vida. Amém? E que nessa manhã, amado, Deus nesta manhã irá destravar tudo que estava travado. Amém? Dando como falido aquilo que estava acabado, e aquilo que estava falido, Deus vai restaurar, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Você pode até achar que Deus não fez, mas Deus já fez na sua vida nessa manhã. Amém? Através dessa oração que o pastor fez aqui, queridos, Deus fez algo sobrenatural na minha vida. E eu tenho certeza que na sua também. E muitas vezes a gente chega na casa do Senhor, a gente não sente algo diferente, porque a gente não se entrega.
Certo? Se vocês, eu não senti nada, porque não se entregou. Mas a presença do Senhor estava neste lugar. E eu tenho certeza que quem se entregou foi curado, foi restaurado, foi liberto, foi transformado. Porque as coisas, queridos, a gente pensa que é com muita, não, é no interior. Deus trabalha ali dentro. Amém? Deus trabalha no interior, é no seu interior, porque a mudança vem de dentro para fora. Não é fora para dentro, é de dentro para fora. Então Deus trabalhou no interior. E esses milagres a gente só vê no decorrer da vida. Amém? Porque vai ver, Deus tirou isso, Deus tirou aquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Que dia? Naquele dia lá da Santa Ceia, que o pastor fez aquela oração, Deus trabalhou na minha vida de uma forma sobrenatural. E eu era assim, já não sou mais. Por quê? Porque a presença de Deus foi real nessa manhã. Amém? Que o Senhor aplique a palavra deles, queridos, no seu coração. Que o nome do Senhor continue a ser glorificado nesse lugar. Amém? Porque grandes coisas Deus tem feito. E grandes coisas Deus ainda há de fazer na nossa vida, queridos. É só dar lugar ao dono da casa. Amém? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.